que importa aqui para nós que estamos no Brasil, né? Porque teve uma comemoração grande no país. Parece que a gente viveu muito essa eleição norte-americana. Então, assim, quem torcia lá para os democratas, para Kamala, estava triste hoje. Inclusive, colegas meus jornalistas, né, não esconderam o clima de velório em alguns programas jornalísticos. E a gente teve quem torcia, né, pelo republicano, pelo Donald Trump, comemorando muito essa vitória. O que importa a eleição dos Estados Unidos aqui para o Brasil? Importa de uma forma gigante, Orestes. Os Estados Unidos é um grande parceiro histórico do Brasil. Da virada do século XIX ao longo de todo o século XX, a gente pode dizer que os Estados Unidos é o principal parceiro brasileiro, seja político, seja comercial, econômico, enfim, né, os Estados Unidos e a aliança com os Estados Unidos é algo que está na gênese da República Brasileira. O Brasil ser uma república, o movimento republicano brasileiro e a proclamação da República de 1889 é graças a um forte apoio dos Estados Unidos, quando o Brasil deixa, então, de ter a Inglaterra como seu principal referência internacional e passa para os Estados Unidos. E até, pelo menos, muito recentemente, isso se mantinha. Hoje em dia existe uma espécie de transição, uma espécie de disputa por esse grande referencial externo entre Estados Unidos e China. Mas é um momento ainda de uma disputa no qual os Estados Unidos se mantém ali, então, esse parceiro de mais de 100 anos, muito mais 100 anos, pode falar aí, de 140 anos como um grande parceiro brasileiro. E mais do que isso, a nossa grande referência cultural. Cultural, exatamente. Então, a gente é muito impactado pelos Estados Unidos em múltiplos setores. Só um parênteses, tá, Orestes? E em relação ao que tu disse anteriormente, dos candidatos independentes, que entra naquilo que a gente conversava, o Bob Kennedy, que é um excluído do Partido Democrata, tinha anunciado seu apoio recente ao Trump, né? Então, também, certamente, alguns votos aí que iriam para Bob Kennedy já se vincularam, já se dispersaram a Trump. E ele talvez venha a ser aí, Trump anunciou, né, pode trazer Bob Kennedy para o seu governo, enfim, algum cargo, algum ministério, algo nesse sentido. Fecha esse parênteses, voltamos diretamente a essa questão que tu trouxe. O que isso impacta no Brasil? A gente podia fazer um programa inteiro conversando sobre esses impactos. Afinal de contas, o Brasil ele é um país emergente e existiriam algumas dezenas de sinônimos para a gente falar sobre isso. Um país emergente, uma potência média, uma potência regional, um país em desenvolvimento, potência em ascensão, enfim. E esse tipo de lugar, esse tier, esse espaço qual o Brasil ocupa dentro do mundo, é um espaço no qual não basta apenas uma boa gestão das questões domésticas do país, das questões internas, das políticas públicas, mas sim de como o Brasil e como esse país se articula internacionalmente, como esse país ele circula e ele consegue angariar apoios, alianças e usar do ambiente internacional de um modo estratégico para trazer isso enquanto influxos, enquanto recursos de desenvolvimento doméstico. E os Estados Unidos já nos serviram algumas vezes ao longo da história de forma fundamental para esses movimentos brasileiros e continua sendo novamente, né, um parceiro fundamental. Hoje, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. Em primeiro lugar está a China, né? Algo que veio ali, dependendo da métrica que a gente pega de 2006 a 2009, a gente teve essa transição de Estados Unidos para a China. Até então era Estados Unidos, hoje é China. Mas Estados Unidos se mantém em segundo lugar. E uma coisa que se fala pouco e vemos poucas análises a respeito é que, ainda que em termos de volume, ainda que em termos quantitativos, a China esteja em primeiro lugar, a China seja nosso principal parceiro comercial, o nosso comércio exterior com os Estados Unidos ele é muito mais diversificado do que o nosso comércio com a China. E nesse sentido, se coloca, de certo modo, como uma parceria mais estratégica, porque os Estados Unidos ele é o país que mais consome manufaturados brasileiros, que são produtos exportados com maior valor agregado. Enquanto para a China a gente tende a exportar commodities, né? Minério de ferro, enfim, petróleo cru, que são questões também vendidas aos Estados Unidos, comercializadas aos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a gente vende muito avião, por exemplo, e em venda de avião é Embraer. E Embraer é tecnologia de ponta, é emprego de ponta, é know-how, enfim. Então a gente tem que pesar esses aspectos quando a gente fala sobre quem é o principal parceiro do Brasil e entender que os Estados Unidos têm um papel fundamental. E quando existem eleições como essas, e quando são dois programas
políticos completamente distintos, ou pelo menos na narrativa, enquanto programa completamente diferentes, que era o programa de Kamala Harris, enquanto uma continuidade do governo Biden, seguindo uma tradição do Partido Democrata, a gente tem uma contraposição ao que é o programa de governo de Trump, e que, inclusive, Trump que mostra não segue totalmente o que é a perspectiva republicana. Trump ele traz uma espécie de novo paradigma, inclusive, dentro do Partido Republicano. Não é apenas uma mudança no nível de política em relação aos democratas tradicionais, mas em relação aos republicanos tradicionais, o que já foi parte do primeiro governo dele e o que será parte desse segundo governo dele. E nesse sentido, que a gente pode esperar, Orestes e nossos caros espectadores, enfim, medidas protecionistas, que são questões anunciadas por Trump, são questões bem intrínsecas, fazem parte da espinha dorsal das propostas de Trump, faz parte do centro do que é o Make America Great Again. O que é o Make America Great Again em sentidos econômicos, já que eu comecei fazendo essa análise com a questão de comércio internacional, para pensar o Brasil e essa relação com os Estados Unidos. O Make America Great Again é voltar à empregabilidade dos Estados Unidos, retornar às indústrias e à produção industrial dos Estados Unidos, os Estados Unidos como um grande polo de produção industrial que foi se perdendo ali de fins da década de 70, início dos anos 80, para o Sudeste Asiático, algo que, abre um parênteses, foi fundamental, inclusive, para essa ascensão da China, como a gente fala hoje, e entre outros países asiáticos, e que os Estados Unidos, com Donald Trump, fala, a gente tem que retornar essas indústrias para os Estados Unidos. A gente tem que voltar para nós a capacidade de produção dos Estados Unidos. Até traduzindo aqui a tua frase, né, que tu usou, tornar os Estados Unidos grande de novo, né? O tal do American First, né? Então, os Estados Unidos em primeiro lugar. Né? Ele deixou isso muito claro e fez isso no seu primeiro mandato e agora ele volta a falar sobre isso. E ele tem uma conexão de linguagem, né, com o que ele fala, tirando as excentricidades, né, que nesse nosso mundo de redes sociais agora, de mundo polarizado, a gente tem isso no Brasil, tem muito nos Estados Unidos. Então, para chamar a atenção, né, os candidatos, eles exageram algumas opiniões que, claro, que eles têm e que eles defendem. Mas a gente acaba, às vezes, consumindo só os exageros. A conexão política do Trump com o eleitor médio americano é sobre isso, né? É sobre, olha, eu posso garantir que vocês vão ter, talvez, acesso a empregos que vocês perderam lá atrás. Não com a mesma indústria, né? Inclusive apontando uma indústria tecnológica e diferente, né? Através do celular, das redes sociais, mas enfim, você vai ter liberdade para empreender, eu vou te ajudar nisso. Eu não vou te dar nada de mão beijada. E parece que essa conexão mais econômica, ela foi fundamental agora para a eleição do Trump. Inclusive com latinos, com negros votando no Trump. Perfeito, Orestes, e é exatamente isso. Os democratas, e na verdade seria uma espécie de análise em relação aos programas e os panoramas de um centro-esquerda, ou pelo menos uma oposição ao que seria uma proposta mais clara de direita, porque é difícil falar que o Partido Democrata é de esquerda também, mas uma análise em relação ao que estaria à esquerda, pelo menos de propostas de direita mais claras, de panoramas de direita mais claros, é que começou-se a se perder o vínculo com a classe trabalhadora, começou a se perder o vínculo com a classe que está ali, trabalhando em jornadas longas, chão de fábrica, enfim, trabalhos extenuantes, mas que fazem isso e construíram o desenvolvimento dos seus países em troca de um salário, de condições relativamente justas de trabalho. E essa centro-esquerda, ou isso que está à esquerda da direita, começou a se afastar desse pessoal, começou a investir mais em outras agendas, começou a despriorizar essa agenda que fazia com que essa classe média baixa, classe trabalhadora, comprasse, normalmente apoiasse, funcionasse como base partidária, que é uma expressão, né? A base partidária desses partidos mais à esquerda vem da classe trabalhadora e isso tem se esvaindo nessas últimas décadas. Isso ligação com os sindicatos também diminuindo de tamanho. Isso, no caso brasileiro, enfim, mas isso é tema para outro momento. Mas a grande